Boa noite. Está no ar o programa Horizonte Debate. Palavras e atitudes que ofendem, trazem dor e constrangimento e que desencadeiam traumas físicos e emocionais. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre o assédio moral, os direitos de quem é assediado e os danos psicológicos causados por humilhações constantes. Você sabe o que caracteriza o assédio moral? Como melhorar as relações entre empregado e empregador? Então não saia daí, conte sua história, participe com a gente. Nosso programa está só começando. Participam conosco hoje o psicólogo especialista em saúde do trabalhador, Arthur Lobato, a desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, Camila Zeidler, e o advogado especialista em direito empresarial, Antônio Isnaldo. E claro, você, como sempre, é também convidado a participar do nosso debate. Hoje estamos falando sobre assédio moral. Mande um e-mail para nós, horizontedebate@tvhorizonte.com.br, ou pelo telefone, que é melhor ainda, 3209-0115. E hoje, especialmente, estamos transmitindo o nosso programa ao vivo via Twitter. Caros convidados, boa noite. Boa noite. Queria começar com a doutora Camila. O que é assédio moral? Pois é, assim, a definição de assédio moral é muito complexa. Então nós vamos esquentando as nossas engrenagens, depois vamos ouvir o Antônio e depois também o Arthur. É, porque é todo ato, ou até pode ser omissão, que constranja, que deixa uma pessoa em uma situação que provoque um dano ou físico, mental, psicológico, deixando ela numa situação vexatória, humilhatória, de humilhação. Mas é muito complexo, porque nós podemos ter tanto como ação ou como uma omissão. Não necessariamente só um ato positivo, mas nós podemos dar milhões de exemplos. Mas acho que isso nós ao longo do programa isso vai acontecer. Tá bom, para começar tá ótimo, né? Antônio, em torno dessas características, o que mais se poderia dizer? O assédio moral, por exemplo, desmotiva o trabalhador, desmotiva a pessoa, causa irritabilidade. O que mais que você vê? Não, sem dúvida. O assédio moral, dependendo da forma que ele é trazido para o trabalhador, ou seja, a forma que ele é colocado no ambiente de trabalho, o trabalhador geralmente se sente diminuído, se sente incapaz de exercer aquela atividade que lhe foi atribuída. E, certamente, como a doutora Camila acabou de dizer, as consequências psicológicas são muito grandes, inclusive até com a família, o próprio, com a sociedade. Então, ele se sente uma pessoa incapaz de exercer aquela atividade, ou talvez até outras, que ele poderia ter habilidade, e se sente realmente constrangido, moralmente e profissionalmente. Então, nesse sentido, o assédio moral é um verdadeiro aviltamento da dignidade da pessoa. Sem dúvida. Tanto é que o projeto de lei para tipificar como crime está com base nisso aí. Como uma violação realmente a honra do indivíduo. Tá bem. Arthur, assédio moral é uma doença do trabalho, tipicamente do trabalho, porque envolve o trabalhador, o ambiente de trabalho, a empresa, uma série de questões. Você falou uma coisa excelente, porque a gente tem sempre que definir o conceito, porque o conceito científico que vai trazer a relação de causa e efeito. E, na realidade, o assédio moral não é uma doença. Ele é um processo perverso, onde através de atos repetidos, sistematizados, uma pessoa escolhida como vítima, existe o assediador e existe a organização do trabalho, que permite, coíbe ou desconhece que o assédio moral está acontecendo. Porque o assédio moral é um processo muito sutil, então as humilhações, o tratamento diferenciado, o isolamento, ele leva o trabalhador a
uma questão da baixa da autoestima. E a autoestima, a dignidade humana e a subjetividade são valores que não são mensuráveis. Por isso que a psicologia, ela fez uma interface muito grande com o direito nessa questão. Porque como é que a gente vai detectar o assédio moral? É quando o assediado procura um advogado, sim, ou quando ele vai na Justiça do Trabalho, ou muitas vezes quando ele está fazendo já um tratamento psicológico, psicanalítico. Por quê? Porque o sintoma é aquilo que emerge. Então, o assédio é um processo que vai emergir quais sintomas? Vou dar um exemplo. Um choro da pessoa que está sempre humilhada, sendo chamada de burra, de incompetente. Uma pessoa que já está realmente muito desequilibrada em função desse tratamento diferenciado. Coisa simples, a pessoa nunca pode chegar atrasada enquanto todo mundo chega atrasado. Todo mundo pega o filho mais cedo, mas essa pessoa nunca pode. O serviço é muito maior para ela. Ela sente que tem alguma coisa estranha que causa um mal-estar, mas esse mal-estar não tem um significado. E nós, seres humanos, somos seres humanos precisando do sentido. Então, qual que é o sentido daquele trabalho? Então, o adoecer vem por causa do processo que nós entendemos como assédio moral e o científico está. Todo assédio moral, que é um processo, ele vai levar ao adoecer do trabalhador, que o adoecer emocional, Arthur, físico e psíquico. Bacana, né? Você fala muito bem, gostoso de ouvir. Fala como filósofo, que é, né? E psicólogo também, naturalmente. Obrigado, você é muito gentil. Tá certo. Agora, normalmente as pessoas procuram ajuda ou ainda têm muito medo, têm receio, há muito preconceito, têm medo de perder o emprego? Eu acho que a questão mais importante que nós temos que focar, pelo menos dentro da minha área, né, da psicóloga, do trabalhador, talvez o doutor Isnaldo e a doutora Camila possam falar dessa parte. O que acontece com a pessoa é que ela não entende o que está acontecendo. Então, esse quadro, assim, ele pode evoluir para uma ansiedade, pode evoluir para uma depressão, e quando ela procura o médico, a medicina, ela trabalha na relação de causa e efeito muito básica, ou seja, você está com dor de cabeça, toma um Doril, está com dor na coluna, toma um Dorflex, está com depressão, toma um Frontal, está com ansiedade, síndrome de pânico, toma um remédio para baixar a serotonina. Mas, na realidade, o que está causando aquilo é o ambiente de trabalho. Mas como nós somos seres humanos constituídos pela genética, pela nossa criação, pela nossa família e pelo nosso ambiente de trabalho, essas coisas se misturam. Então, por exemplo, no meu caso, nós fazemos atendimento para sindicatos de vítimas de assédio moral e nós pegamos, então, seria a ponta. É o atendimento terciário, quando nós vamos trabalhar com os efeitos. E eu quero agradecer imensamente à TV Horizonte, ao convite que o senhor está fazendo para nós, porque esse debate é importante, porque nós estamos fazendo aquilo que é necessário, que é a prevenção primária. A prevenção primária consiste em debater, levar esse assunto, para que a gente fique sabendo, afinal, o que é assédio moral? Será que uma ordem mais rigorosa é assédio moral? Um trabalhador que é preguiçoso, ele fala que é assédio moral? Então, esse conhecimento que é fruto do direito, que é fruto da psicologia, que é fruto dos novos saberes, é que possibilitam a nós entender que o novo mundo do trabalho está trazendo novos tipos de violência laboral, da qual o assédio moral é uma. Tá certo. Então, eu quero ouvir o pessoal do direito mais um pouquinho, né? Doutora Camila, quais são os principais tipos de assédio moral? O pessoal acha que é apenas do empregador para o empregado, mas há de colega para colega também? Sim, nós temos o assédio moral ascendente, o assédio moral descendente, o assédio moral no mesmo nível, o assédio moral misto. Então, o ascendente é o chefe, normalmente, a pessoa que tem um nível hierárquico superior assediando um subordinado. Mas o contrário também é possível. Um subordinado assediando, aí de que forma um superior? Simplesmente boicotando com a equipe de trabalho dele, fazendo com que a equipe, um empregado que tem uma certa liderança sobre os seus colegas, boicotar de alguma forma e seria um assédio em grupo, né? Um assédio grupo que se reúne assediando o seu superior. Isso acontece, por exemplo, em time de futebol, por exemplo, os jogadores bloqueiam, por exemplo, o trabalho do técnico. Pode ser assédio moral? Dependendo desse tipo de bloqueio, sim. Tá. A construção civil. A construção civil. Também. Aliás, Antônio, assédio moral acontece em qualquer área do saber, em qualquer área de atuação profissional?
Entendo que sim, qualquer área que, né, que tenha relações humanas, o assédio moral pode estar presente, inclusive fora da relação trabalhista, né? Em outras relações sociais, pode ocorrer o assédio moral, não com aquela finalidade que é do direito do trabalho, que é da trabalhista, que seria, no trabalho, por exemplo, seria a intenção, né, do superior ou de uma equipe de superiores que aquele trabalhador se demita, né? A intenção é que ele não continue com as atividades na empresa. Como a empresa não tem, até por uma questão, eu acho até antiético isso aí, a empresa não tem não toma a postura de demitir o funcionário porque ele não está atendendo às expectativas da empresa, então eles tomam essa atitude para fazer com que o funcionário cumpra esse papel, ou seja, se demita, né? Beneficiando, de certa forma, a empresa. Na vida social, a gente enxerga isso, inclusive, em famílias, por exemplo, né? A gente sabe que uma família grande, uma família numerosa, tem filhos que têm mais dificuldade e a gente vê que alguns irmãos, por exemplo, tratam aquele ente de forma diferente. Ok, para começo de conversa está ótimo, o primeiro bloco, estamos indo bem, mas tem que chamar o intervalo. Antes do intervalo, queria lembrar mais uma vez a campanha Faço Parte. O objetivo maior dessa campanha é a construção da Catedral Cristo Rei, a casa do povo de Deus. Fazer parte é ser comunhão. É um dever de fidelidade ao Evangelho e à evangelização. Faça parte você também ainda hoje. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Enquanto isso, aproveite para participar conosco pelas redes sociais. Até daqui a pouco. Estamos de volta, hoje falando sobre as causas e consequências do assédio moral. Você já passou por isso? Então participe com a gente, mande um e-mail para horizontedebate@tvhorizonte.com.br. Melhor se você ligar, 3209-0115. Doutora Camila, nós fizemos o primeiro bloco tentando delimitar aí o horizonte do que seja assédio moral. Agora, quais são as principais ações? Palavras, xingamentos, boicotes? Só podia contar um pouco da experiência e de fatos, de exemplos. Os exemplos são muitos. Pode ser, como o doutor mesmo falou aqui, tratar de forma rigorosa um determinado funcionário, enquanto você é mais permissivo com os outros, ou então ficar dando tarefas para um determinado empregado que você sabe que ele não irá conseguir cumprir num prazo determinado, para ele se sentir, então, incapaz de atingir aquela meta. Ou então ficar com uma cobrança excessiva, mandando e-mail, mandando carta, ou xingar, utilizar a palavra de baixo calão. Não, mas você é burro. Qualquer um sabe fazer isso. Ou então, por exemplo, o funcionário tem um cargo elevado, mas ele tem dentro do cargo dele várias funções que ele poderia executar. Você diminuí-lo, colocando uma função, não menosprezando qualquer claro, atividade. Mas que não valoriza a dignidade, a capacidade, o preparo dele. Ou então colocar o funcionário isolado numa sala, fazendo nada. Você poderia chegar e falar assim, chegar e falar, mas ele está sendo premiado, está recebendo para não fazer nada. Mas não é isso. O trabalho dignifica a pessoa humana. E ele ser colocado isolado numa sala, fazendo nada, então isso é um castigo. Ele está lá numa geladeira, como eles falam, né? Na geladeira. Então nós temos vários tipos de assédio. Então um caso que nós até comentávamos antes, vendedores, eles têm que atingir metas. Então, normalmente, há uma pressão sobre os vendedores para atingir essas metas. Normalmente se dão prêmios, viagens, carros, ou qualquer coisa assim. Mas uma empresa premiou os seus funcionários, vendedores que atingissem a meta com um jantar de alto luxo para acompanhante, com tudo pago, bebida e tudo mais. Perfeito, excelente, um prêmio ótimo. Mas os vendedores que não atingiram a meta serviram de garçons para aqueles que atingiram. Quer dizer, garçom é uma atividade digna, mas eles não eram garçons, eles eram vendedores. Eles não escolheram essa profissão. Exatamente. Né? Ali eles estavam numa situação de humilhação, porque os outros estavam tirando sarro. Tá vendo? Você não conseguiu a meta agora. Ok, os exemplos que a senhora está dando são
altamente elucidativos, são muito claros, né? Isso me faz pensar, Arthur, que o assédio moral, ele é de uma perversidade enorme. Agora, quais são as possíveis consequências de um assédio moral sobre uma pessoa? Foi interessante no final do primeiro bloco, o doutor Isnaldo falou uma coisa que é muito importante, que o objetivo do assédio moral é desmotivar o trabalhador de forma que ele ou peça demissão ou que ele, então, ele seja demitido por justa causa, por incompetência, porque o assédio moral, alguns sintomas, a pessoa começa a ter o absenteísmo, ela começa a faltar ao trabalho, o rendimento no trabalho não é tanto porque ela sente que está sendo vigiada, ela está isolada do grupo. E esse que é a grande questão do assédio moral. Ele é muito sutil, ele é muito dúbio, porque quando existe um conflito, o conflito muitas vezes ele é produtivo, porque o conflito mostra que alguma coisa na empresa não está dando certo e aquele conflito muitas vezes chega num denominador comum. Por exemplo, o Dejur, quando fez um trabalho nas usinas atômicas da França, descobriu uma coisa tão seríssima, que a teoria dos engenheiros, na prática, precisava de alguns pequenos mecanismos para que funcionassem. E quando dava problema, os engenheiros falavam que é porque eles não seguiram o regulamento. E os operários falavam que se seguisse o regulamento, aquela usina estourava, né? Então, no assédio moral, o conflito, ele realmente ele é produtivo, mas o assédio moral não. O assédio moral é destrutivo, porque a perversidade do ser humano não está só na ação. A perversidade, para nós psicólogos, né, pelo menos no ramo que eu trabalho, ela quer dizer o seguinte: o perverso é aquela pessoa que tem prazer em causar dor no outro, em causar sofrimento. Um caso clássico que aconteceu, saiu até no jornal semana passada, das grávidas do telemarketing. Eu já fiz atendimento a grávidas e elas sofrem um assédio moral violento por causa da estabilidade no emprego, né? Então, essa grávida era chamada de gordona, de baleia, de obesa e começou a desenvolver um procedimento de comer no banheiro, teve um problema escondido, teve um problema de autoestima, isso afetou a gravidez dela, ou seja, você vê como o assédio moral ele afeta a nossa subjetividade, a nossa dignidade, porque qual que é o significado da humilhação? Para o senhor é uma coisa, para mim é outra, para ele é outra. Então, muitas pessoas suportam e o assediador, dentro da perversidade, ele vai focar aquele que ele vê que vai ser mais vulnerável. E geralmente são pessoas assim, boas, pessoas assim que vêm de uma família, que querem trabalhar, que querem se doar. E é incrível a gente pensar que no mundo do trabalho as pessoas competentes são assediadas, enquanto que os incompetentes se dizem vítimas de assédio moral e desmoralizam todo esse trabalho científico que nós estamos fazendo. Ok, nossa, está muito rico o debate. Antônio, agora diga uma coisa, um ato isolado de humilhar alguém pode ser assédio moral? Não. O assédio moral ele tem que ser repetitivo. Ele não pode ser um ato isolado. Até porque, às vezes, um ato que presume-se ser uma humilhação pode ser um destempero do chefe, né? Que posteriormente pode ser ter um efeito de pedir desculpas e tudo. Então, para caracterizar o assédio moral, como disse o doutor Arthur, aquela pessoa tem que ser escolhida, ou seja, aquilo ali é o bode expiatório da turma, ele tem que ser focado, tudo tem que recair sobre ele. Então não pode ser uma vez, duas vezes, tem que ser dias, semanas, meses, ano. Mas às vezes pode ter um ato, por exemplo, do chefe que desencadeia consequências durante meses. E foi um ato dele. Mas aí vai depender do ato, né? Não dá para você falar, olha, um ato de humilhação. É muito subjetivo. Qual que foi a humilhação? No caso, ele tem um cargo, o sujeito tem um cargo maravilhoso na empresa. Exatamente. Dentro do espectro das suas funções, ele pode fazer tanta coisa. O chefe o coloca lá no fundo do corredor, sozinho, sem computador, atendendo a um telefone que chama 3, 4 vezes por dia. Tudo bem. Nesse momento foi um ato. Ou seja, destituiu ele de um cargo mais elevado e colocou num cargo inferior. Esse único ato realmente desencadeou o assédio, porque ele perpetuou no tempo. Né? Dá certo. Ou seja, então há uma questão interessante aí. Vai depender do tipo de humilhação. Que é a troca de cargo, por exemplo, foi um único ato e ele perpetuou. Então, mas tem a temporalidade aí. Então, nesse sentido, o assédio moral é parecido com o bullying? O resultado, sim. O resultado, sim, mas o meio e os personagens, não. Né? Nós não podemos fazer essa comparação, né, doutora? Porque o resultado é um constrangimento, um efeito psicológico, tanto o bullying quanto o assédio moral, nesse sentido, sim.
Mas o bullying ele tem uma diferença, ele não tem um objetivo determinado, como é o caso do assédio, nas relações. Às vezes o bullying começa com uma coisa jocosa. Posso dar uma contribuição? Ok. Porque o interessante, quando a gente abre esse debate, são justamente os conceitos. Então, o bullying, realmente, ele está dentro dessa violência, dentro da escola. É uma violência moral. Mas está dentro da escola. E o assédio moral está dentro do trabalho. A família, nós, assim, especialistas, não caracterizamos como assédio moral, porque no direito, vocês sabem melhor que tem essa questão do homem, da mulher, né? Então, o assédio moral ficou no trabalho e o bullying na história, por quê? Porque o bullying vem da palavra bull, né? Que é pressionar, agredir. E o bullying, geralmente, vem com muita questão da violência física, né? Que no assédio moral nós quase não presenciamos. Quando eu falei em questão do assédio moral na família, eu até me refiro à Lei Maria da Penha, que inclusive o artigo 7º é bem claro com relação a isso. Ele nos traz esse entendimento que há o assédio moral, né, nas relações familiares, notadamente a questão do marido e mulher, né, descreve, né, tipifica, inclusive, aquilo ali como assédio, porque é uma violência moral, psicológica contra a mulher. Então, nós entendemos que aí cabe fazer uma comparação como assédio moral. Né? Não, concordo plenamente. É um ponto de vista que... Tá bom, eu acho que o horizonte aí de compreensão já está bem largo, né, pra gente. Agora eu queria ouvir a doutora Camila sobre as penalidades com relação ao assédio moral. O que é previsto? A penalidade está no artigo 186 do Código Civil, no novo Código Civil. Quer dizer, qualquer um que constranger, humilhar e denegrir a dignidade humana sofre sanções penais. Agora, o problema é quantificar. Exatamente. Esse nós temos um grande problema, porque é o seguinte, não tenho como dizer quanto vale, quanto que para o senhor a humilhação sofrida vale. Não existe isso, não tem uma tabela. Quanto vale a sua honra, né? Não, quanto vale a sua dignidade, sua honra. Então, a sua sanidade mental, porque pode chegar até a interferir na sanidade mental. Então, na verdade, essa quantificação, ela tem vários motivos. Primeiro, impedir que o agressor continue fazendo. Então, ela tem um caráter de mostrar para ele, olha, não, você para de fazer porque tem uma penalidade, uma sanção. Segundo, não tem como pagar pela dor sofrida, mas seria apenas um lenitivo. Certo? A pessoa pode entrar com uma ação por danos morais? Sim, na Justiça do Trabalho, se for dentro do ambiente trabalhista. Entra com a ação pedindo danos morais. Agora, uma coisa que tem que ficar muito clara, às vezes é muito difícil provar esse assédio moral. Então nós voltamos no próximo bloco falando de penalidades, provas, etc. Queria mandar um abraço para o Diácono Euder, que nos acompanha via Twitter. O Horizonte Debate vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Aproveite para participar conosco. Faça sua pergunta pelo telefone 3209-0115 ou pelo facebook.com/Horizonte Debate TV. Até daqui a pouco. Assédio moral. Este é o tema do programa de hoje. Participe, faça sua pergunta ou comentário pelo e-mail horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou pelo telefone 3209-0115. Para você que está chegando agora, participam conosco hoje o psicólogo especialista em saúde do trabalhador, Arthur Lobato, a desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, Camila Zeidler, e o advogado especialista em direito empresarial, Antônio Isnaldo. Então, caros convidados, retomando o nosso debate, queria ler aqui a participação do João Paulo, da Força Sindical de São Paulo. Ele gostaria de ouvir a opinião da desembargadora, doutora Camila. Um trabalhador do ramo X, do local X, ele sofreu um assédio moral por mais de um ano, pois ele era detentor de estabilidade provisória como cipeiro. Seus problemas começaram depois que ele entrou na CIPA. Teve rebaixamento de função, foi colocado para trabalhar em condições subhumanas, chegou a ficar preso e etc.
A empresa fez de tudo para ele pedir demissão. Trocas de horário, negação do vale transporte, cancelamento de férias, etc. Bom, diante de todo esse quadro, a pessoa adoece, teve até problemas físicos, psicológicos, etc. Qual que é a opinião da senhora? O que ele deveria fazer? Ele não diz aqui o desfecho. Claro, o desfecho pode ter sido alguém que está afastado por problema de saúde ou alguém que ainda não teve os seus direitos reconhecidos. Qual que é o comentário da senhora? Bom, está nítido que por ele ser detentor da estabilidade provisória do CIPERO, é que a empresa cometeu esse assédio, todos esses tipos de assédio que o senhor mencionou. Então, o que resta a ele é procurar a Justiça do Trabalho, ingressar com uma ação pedindo indenização por danos morais em razão do assédio e, se ele estiver doente, incapacitado para o trabalho, que aí não cabe até uma indenização maior do que apenas indenização por danos morais. Se ele provar que realmente ele ficou incapacitado para o trabalho, inclusive, então nós teríamos uma indenização bem maior. Então compete o quê? Juntar as provas necessárias, que ele tenha prova disso tudo, E claro, entrar com uma ação. E entrar com a ação, procurar a Justiça do Trabalho, ingressar com uma ação trabalhista. Ótimo. Ok, João Paulo, fraterno abraço, obrigado pela participação. Doutor Antônio, como reunir provas para entrar com uma ação? Aí é que está o problema. Exatamente. Porque na questão do assédio moral, nós entendemos que na Justiça do Trabalho em geral, nós entendemos que a prova testemunhal ela é chave. Só que muitas vezes o colega de trabalho não quer se expor, correr o risco de perder o emprego para poder testemunhar em favor da vítima. Então, existe também a possibilidade, né, o doutor Arthur sabe melhor que eu, os laudos médicos, Exatamente. laudos de psicólogos, psiquiatras, que determinar... Né, Agora, a Justiça reconhece a conexão entre o mal psicológico, o mal físico e o que ele sofreu no ambiente de trabalho? Reconhece, porque no exame aprofundado, ele vai identificar as causas daquele mal. E as causas vão estar relacionadas com a atividade dele, ou seja, as consequências do assédio que ele sofreu no ambiente de trabalho. Normalmente isso aí o profissional tem condição de realmente um perito comprovar. médico, um perito psicólogo, psiquiatra, se for o caso, e o que o juiz vai perguntar é: existe nexo causal Exatamente. entre a doença e o que ele sofreu? Isso é fundamental. Se não provado o nexo causal, aí não então, há... Às vezes a doença dele não é proveniente do assédio. Exatamente. Ele pode Então, o sofrer do direito assédio, prevê o respeito e o resgate da dignidade dessa pessoa, desse trabalhador. Agora, é preciso vencer o medo, né, Arthur? É preciso tomar coragem. Então, nesse sentido, Arthur, eu queria fazer uma pergunta. Qual que é o perfil da vítima? É mais mulher do que homem? Olha, como que é isso? Nós não temos ainda um estudo estatístico aqui no Brasil. Apenas em geral. Mas nós temos estudos da Organização Internacional do Trabalho e da Organização Mundial de Saúde, né? E fica ali bem claro que a questão é o perfil da vítima. Independente de ser homem ou mulher, são pessoas competentes, questionadoras, porque o perfil é muito relativo. Vou te falar, por exemplo, dentro de um telemarketing, onde se trabalham mais mulheres, obviamente vai ter um percentual muito maior de mulheres sofrendo assédio moral do que homens, né? E da mesma forma, em alguns lugares, vamos supor, no sindicato químico, onde trabalham mais, numa organização, indústria química, onde trabalham mais homens, o assédio moral vai ser mais em cima dos homens. E justamente a professora doutora Margarida Barreto, que foi uma das pioneiras no estudo de assédio moral no Brasil, quando ela lançou o livro dela, Tese de Mestrado, Uma Jornada de Humilhação, ela trabalhou o assédio moral a pedido dos sindicatos químicos. E quem que realmente sofria assédio moral? Eram aquelas pessoas que ganhavam um salário menores, mas que carregavam as caixas pesadas de remédio, de coisa. Então, essas pessoas iam acabar tendo o quê? O excesso de jornada, não intervalo, problemas de coluna. Quando elas voltavam, o homem é afetado na sua virilidade. Então, você agora é uma mulherzinha, você não aguenta, você está fraco, você não aguenta carregar coisa. E a mulher é afetada na sua subjetividade. A mulher, hoje em dia, a doutora sabe melhor que eu, a mulher tem que ser mãe, mulher, amante, boa profissional, tem que ter tempo para casa. A gente sabe que se a roupa ficar na máquina, ninguém vai tirar mesmo, entendeu? Chega a mulher lá, cansada do trabalho, a jornada do lar. Então, a mulher, pela própria sensibilidade
sensibilidade, que eu vejo o feminino como um valor. A sensibilidade da mulher, ela faz com que ela introjete mais o discurso do agressor. E eu vou chegar na questão do medo, mas o importante é isso. As pessoas começam a introjetar e falam, não, realmente eu não sou capacitada. Bem que meu marido falou que eu não devia trabalhar, eu devia ficar em casa lavando roupa. Então o assédio moral vai transformando na mulher pensamentos subjetivos que correspondem ao papel da mulher na sociedade. Aqui, mas antes de você falar do medo, tem algo aqui que está me incomodando. O que é? Nós falamos da perversidade. Agora, o que leva, quais são as possíveis causas que levam o agressor a assediar moralmente alguém? Isso é simples, é a questão chamada autoritarismo. Nós vivemos as organizações do trabalho rígidas, é uma hierarquia de trabalho militar, onde o trabalhador não tem acesso ao gerente, tem sempre um intermediário, a palavra dele nunca chega às esferas superiores. Ou seja, é um exercício de poder. É um exercício de poder. Mas também é aquela pessoa que não está preparada para o poder, né? Com certeza. Porque o que a gente mas tem... o poder corrompe. Corrompe, mas a pessoa que não está preparada, porque tem um ditado espanhol muito verdadeiro que fala, quer conhecer Carlito, dele um carguito. Exatamente. Quer dizer... Concordo. Tá bom, agora, Arthur, e quando o assédio é o contrário? É do empregado para com o empregador? É autoritarismo também? Mas posso entrar, mas eu queria só deixar... Aí o que acontece? A questão do medo. Enquanto o ciúme, a inveja são os motivadores do assediador, o medo é a forma com que a doença vai se instalar no assediado. Porque ele, com medo, ele começa realmente a cumprir aquelas ordens absurdas, ele começa a ficar muito preocupado. E quando a gente está muito preocupado com o trabalho para a gente, o erro aumenta. O erro dá razão para o assediador, né? Ela introjeta o discurso do... Ela introjeta o discurso então, do quer dizer, pela sua fala, eu vou resumir e vou passar a palavra para o Antônio, né? Pela sua fala, no primeiro momento há um processo de desestabilização psicológica. Segundo, um processo de desmoralização comunitária, social. E terceiro, eu acho que é doença psicológica, doença física mesmo. Esse é o resultado do assédio. Correto, perfeito. Introjetou o discurso. Então, Antônio, veja bem. Se o trabalhador não resolver se demitir antes do resultado do assédio, que é a doença psicológica, né? Correto. Agora, a quem recorrer primeiramente, Antônio? Quando se percebe que se está sendo assediado? Quando nós falamos que o assédio, ele perpetua na linha horizontal e vertical, né? Alguns dão o nome descendente, né? Ascendente, chama vertical, horizontal. Se for na linha vertical, ou seja, do superior hierárquico para o trabalhador, se não tiver ninguém acima desse superior, que é o que ele deveria recorrer logo acima, ele deve recorrer à justiça, não tem outro jeito, porque chegou no máximo, ele não tem como, não tem a quem recorrer mais a não ser a justiça. Na linha horizontal, ele tem que recorrer ao superior. Se o superior não resolver, a justiça é que vai realmente... Agora, do ponto de vista humano, pedagógico, buscar a ajuda de um profissional, como, por exemplo, psicólogo, médico ou até mesmo da religião, você acha que isso ajuda? Sim, porque o trabalhador, nesse caso, ou seja, o assediado, se ele também se fortalecer, ele não deixa esse assédio vingar. Porque ele também tem que fazer a parte dele. É o que o doutor Arthur disse. Agora, não pode esperar muito tempo, não, né? A vítima, realmente, ele se sente constrangido e ele deixa abater. Aquele que tem condição de superar isso aí, o assédio pode não fazer efeito, né? É como se fosse o feitiço naquele que não acredita no feitiço. Ou seja, não vai acontecer com ele. Ele tem que realmente ter essa sustentação, procurando um profissional, se não tiver condição sozinho. É que muitos profissionais, muitos trabalhadores, ele não aceita o assédio. Né? Tá se ele é assediado, ele toma realmente uma posição antes que o resultado aconteça, que é o problema de saúde. Ok, muito bom. Queria ouvir a doutora Camila ainda nesse bloco. Como que está o cenário jurídico aqui em Minas Gerais com relação ao assédio moral? Na realidade, a legislação ela é federal. Nós não temos leis estaduais específicas. O que nós temos é a legislação federal, o Código Civil e a CLT, que se aplica no âmbito federal. Mas a doutora Alice Monteiro de Barros, no livro dela, menciona que no estado de São Paulo já tem dentro da iniciativa, dentro do serviço público, uma lei prevendo sanções para o assédio moral dentro do serviço público. Então, é uma coisa que a gente também precisa começar, quem sabe, instigar a nossa Assembleia Legislativa para
projeto de lei para se movimentar, mostrar a cara, assim, doutor Antônio? Em Minas já tem, doutora. 2011 foi a lei 117, que já prevê punição para o servidor... Dentro do serviço público. Serviço público estadual. Da administração pública estadual já existe, né, para Minas. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e projetos nos outros estados. Ou seja, o Brasil, enquanto um país democrático, um Estado democrático de direito, é ainda muito jovem, né? Sim. Portanto, o caminho está aí, o desafio é muito grande, mas vou chamar o intervalo primeiro, Arthur. Tudo bem. O Horizonte Debate vai para um rápido intervalo e voltamos logo. Aproveite para participar, ainda dá tempo. Horizonte Debate, @tvhorizonte.com.br. Voltamos com o Horizonte Debate. Hoje conversando sobre o que caracteriza o assédio moral. Temos aqui, doutor Antônio, a participação da Cátia dos Santos, de Itabira. Ela diz assim, no caso em que o funcionário trata mal o seu superior, o chefe pode entrar na justiça? Ou seja, o assédio moral é igual tanto para o empregado quanto para o empregador? Sim, na relação, se tratando de relação trabalhista, todos estão em igualdade de direitos. Ou seja, tanto o funcionário assediado pelo seu superior, quanto o superior pelo funcionário na escala inferior. Nesse caso, a responsabilidade, na verdade, é até da empresa, porque a empresa, em tese, deveria ter um código de ética, deveria ter uma postura de informação, né, com relação a essa situação, para que isso não ocorra, porque isso traz prejuízo não só para os funcionários, mas também para a empresa. Então, entendo que cabe realmente o pedido de indenização, tanto do inferior para o superior nesse sentido, como do superior para do cargo inferior. Ok, obrigado. Cátia, fraterno abraço, obrigado pela participação. Agora, já que o senhor tocou aí no assunto do papel da empresa, hoje se fala muito das empresas que buscam a construção do aspecto ético, humanista, como, digamos assim, como valores intangíveis. Eu não tenho condição de mensurar isso matematicamente, de quantificar, mas as empresas que enveredam por esse caminho, elas têm muito mais aceitação no mercado. Ora, naquilo que diz respeito às relações no ambiente de trabalho, se a empresa também capacita, qualifica, faz reuniões com seus funcionários, grupos de diálogo, por exemplo, ela também sai na frente, não? Sim. Tanto é que essas palestras motivadoras, né, para o desenvolvimento do funcionário, do empregado, deveria, ou pelo menos deve, né, ou pelo menos deveria abordar essa situação da questão ética, né, dos valores da pessoa. Ou seja, valorizando o funcionário não só em termos de produção, mas também em termos pessoais, né, se sentir valorizado. Isso eu entendo que desmotivaria até o superior, ou até mesmo o mesmo nível, a questão do assédio moral. Porque todos estão sendo valorizados. Né? Se tem algum que não cumpre o papel da empresa, que não está fazendo o que deveria ser feito, esse funcionário deveria ser chamado não pelo assédio moral, né? A atenção, porque o que o superior faz, o assédio moral é chamar a atenção de forma errada. Né? Então ele deveria ser chamado a uma reflexão, uma melhora disso aí, tentar recuperar esse trabalhador que, segundo o entendimento da empresa, não está produzindo o suficiente e que acaba sendo um bode expiatório ali para às vezes eu digo assim, Antônio, Arthur, doutora Camila, o ser humano é meio Deus e meio bicho. Nós ficamos no meio do caminho, né? Isso é Nietzsche, né? Nem homem, nem animal. Humano, demasiadamente humano. Ou seja, então, se nós construirmos um ambiente saudável de participação, onde a pessoa possa ser livre e ver valorizada a sua dignidade, ela produz muito mais, né? Ok, Arthur, veja bem, a Lei 116, Lei Complementar 116/2011, ela tem um dispositivo, o artigo 11. Ela diz que o Estado deve providenciar, na forma de regulamento, acompanhamento psicológico para aqueles passivos de assédio moral. Qual que é a sua visão, no geral, sobre essa lei, da qual você participou, de cuja elaboração você participou, e sobre esse artigo 11 especificamente?
Na realidade, essa lei é fruto, porque nós estamos falando muito aqui do assédio moral dos seletistas, né? Sim. Que já são preservados pela Justiça, dos direitos preservados da Justiça do Trabalho, Ministério Público, etc. E eu estou há mais ou menos 7 anos desenvolvendo um trabalho no serviço público e realmente a aprovação dessa lei eu considero algo inédito, porque ela partiu da ação dos sindicatos. Os sindicatos do Legislativo, os sindicatos dos funcionários do Judiciário e o sindicato do Executivo se uniram na Intersindical do Serviço Público em torno de uma série de questões de direitos dos trabalhadores. E o assédio moral foi um ponto comum e eu estava desenvolvendo esse trabalho com o Dr. Leonardo Militão nos sindicatos Sinjus e Sejusmig de primeira e segunda instância da Justiça. E fizemos várias reuniões com esse sindical, apresentamos nosso projeto, mas já existia o projeto do Sargento Rodrigues que fazia referência ao assédio moral no serviço público. O que nós fizemos foram acrescentar essas questões, conforme o senhor falou, do atendimento, não só ao assediado, mas também ao assediador. Porque muitas vezes tem a estrutura perversa. Não deixa de ser um doente também. Mas a organização do trabalho pode ter adoecido essa pessoa a tal ponto que eu já vi algumas decisões em que o gerente é ótimo, mesmo sendo assediador e continua na empresa, o que é uma organização do trabalho que adoece. Mas voltando ao serviço público. E o que é interessante é que o serviço público, além de ter poucos pesquisas, ele não pode ser demitido. Então, o adoecer no serviço público é muito mais grave, porque a estabilidade no emprego vai fazer com que esse trabalhador adoeça e fique suportando o que a gente chama de suportar o insuportável. Então, eu acho que a lei ela tem um mecanismo muito interessante, que o Tribunal de Justiça agora Militar implementou a partir da lei a comissão paritária entre o Tribunal de Justiça Militar e os sindicatos para resolver demandas referentes ao assédio moral. E o Tribunal de Justiça também já está elaborando a portaria que regulamentação a comissão paritária. Porque veja bem a evolução do mundo do trabalho. O que nós queremos é que o trabalhador também possa dar sua participação, que o saber do trabalhador seja incorporado ao discurso empresarial, ao discurso institucional. E isso é muito difícil por causa daquilo que nós falamos, da hierarquia, da rigidez. Então, eu considero essa lei um avanço, eu tenho muito orgulho de ter participado, de ter colaborado nessas questões envolvendo a saúde do trabalhador, e eu quero que o outro caminho que nós não falamos são os sindicatos, né? Sindicatos atuantes que vão defender o trabalhador e preservando o indivíduo e atuando na organização do trabalho, porque muitas vezes o assediado ele não tem a mínima condição emocional de enfrentar uma briga jurídica. Exatamente. Porque isso vai trazer o quê? Vai trazer as lembranças de volta. E com toda lembrança vem emoção. Nós que fazemos atendimento em caso de assédio moral, muitas vezes nós temos que parar, a pessoa tem que chorar, desabafar. Para um homem chorar, geralmente a questão do machão. E eu falo, eu estou chorando aqui, mas não sei porque você está chorando. O sofrimento é grande, né? Ok. Tá bom, eu queria ouvir a doutora Camila. Existe diferença entre o assédio moral no setor público e privado? Onde ele é mais recorrente? Não tá. Não dá para saber, não temos um estudo. Uma estatística, uma pesquisa, tanto no setor público como no setor privado. Mas o que o doutor estava comentando é a dificuldade no setor público, inclusive, de punir o assediador. Porque, como ele falou, tem estabilidade, precisa de um processo administrativo. Então, é muito mais difícil de se punir esse assediador. E também de encontrar uma reparação. No setor privado fica mais fácil. A Justiça do Trabalho não é puxar a sardinha para o meu lado, né? Mas a Justiça do Trabalho é muito mais séria, mais ágil que a Justiça Comum ou a Justiça Federal, dependendo se o assédio for no âmbito da Justiça Estadual ou da Justiça Federal. Ok, independentemente, então, do setor público ou privado, se o dirigente daquele setor ali percebe que algum funcionário, alguma pessoa está sofrendo assédio moral, qual que deveria ser o papel da empresa? A obrigação da empresa, porque não adianta ela alegar, eu não sabia que estava acontecendo isso. Ela tem obrigação de fiscalizar e de punir os responsáveis. Se ela não agir, ela será punida por omissão. Exatamente. Porque, na realidade, ela deixou acontecer dentro das suas dependências. E ela responde pelos atos dos seus prepostos também, ou seja, de todo gerente, superintendente, ela é o dono
a empresa responde por qualquer assédio que os seus prepostos cometeram. Não só determinado chefe que trabalha naquela empresa, né? Bom, tem aqui uma participação, o telespectador não desejou informar o seu nome, mas ele conta que na empresa onde trabalha, ele faz manutenção de elevadores. Existe uma sobrecarga de trabalho burocrático, não havendo tempo para realizar a parte prática, no caso, a manutenção dos elevadores. Ele conta que na empresa eles são cobrados e já foram ameaçados, dizendo, o funcionário que não cumprir a meta será demitido. O que ele pode fazer, Antônio? Como nós dissemos antes, primeiro tem que reunir provas disso aí. Porque sem provas, né, do direito, sem provas... E às vezes o medo de perder o emprego faz com que ele se cale. Se cale. Então, não adianta ele simplesmente relatar que está sofrendo esse tipo de agressão se ele não reunir provas, né? Reuniu provas... Ok, procurar a justiça, entrar com uma ação, né? Bom, ficou uma questão aqui não muito clara. Eu tinha colocado a questão para o Arthur, e ele é muito eloquente, vai daqui, de lá, de cá, e eu também me deleitei com as respostas dele. Então, como vencer o medo, Arthur? Vencer o medo só a partir da solidariedade. O medo é vencido quando a pessoa que está do lado dela deixa de ser individualista, deixa de ser omissa e procura essa pessoa. Camila, o que está acontecendo? Estou vendo que você está abatido. Porque através dessa grande rede de solidariedade entre os trabalhadores, muitas vezes a pessoa descobre que aquilo que está acontecendo com ela já aconteceu com outra pessoa, que as outras pessoas que saíram da empresa saíram por causa dessa pessoa. Então, a solidariedade realmente é a única arma que nós temos para vencer o medo. Porque o medo também é fruto do individualismo. A partir do momento que o seu problema é seu problema e o meu problema é meu problema, nós deixamos de entender que as empresas, as instituições funcionam como um todo. Nós temos que começar a falar assim, em vez de falar dos meus direitos, falar dos nossos direitos, né? Passar da primeira pessoa do singular à primeira pessoa do plural. Não só na questão semântica. Quando há solidariedade, o risco é menor, inclusive da demissão desse que às vezes tem medo de ser demitido, se compartilhar com o... Posso te dar um exemplo concreto? Claro. Nosso tempo está acabando, rapidinho. Não, rapidinho. A fábrica da LG, né, em São Paulo, sofria tanto assédio moral que os trabalhadores pararam um dia. Foi todo mundo, saiu, cruzou os braços, puseram cartaz junto com o sindicato. Abaixo o assédio moral. Nesse ponto, a empresa solidariedade. Então, eu queria agradecer a presença de vocês aqui hoje, doutora Camila, com a sensibilidade feminina, o Arthur com a experiência, a lucidez, a eloquência e a simpatia e competência do doutor Antônio. Obrigado. Obrigado. O Horizonte Debate de hoje está terminando, mas antes eu queria lembrar a campanha Faço Parte mais uma vez. Fazer parte é tomar parte, é participar, é ser comunhão. Ajude a Igreja de Belo Horizonte a construir mais esse capítulo da sua história. O Horizonte Debate de hoje chegou ao fim, mas você pode acompanhar informações sobre o programa pelo site da TV Horizonte. O endereço é tvhorizonte.com.br/Horizonte Debate. Outro jeito de nos acompanhar é pelas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e na próxima semana eu te espero em mais um Horizonte Debate, aqui na TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Conto com você, fraterno abraço.